Tem gente que passa a vida esperando um sinal, mas enquanto espera, o vazio cresce. A verdade? Propósito não se encontra, se constrói com intenção. E hoje você vai descobrir como começar. O mundo que você enxerga lá fora é um espelho da forma como você pensa por dentro. Mudança real começa quando a lente muda. E hoje ela vai mudar. Esse é o episódio 7 de Agora Vai, a série. Tudo que você vive começa no que você pensa. Se sua realidade está travada, a raiz pode estar na sua mente. Esse episódio vai te dar uma nova lente. Uma lente que muda como você vê o mundo. E quando você muda a lente, você muda tudo. Propósito não é algo que cai do céu. Não é uma epifânia que aparece enquanto você espera. É algo que você planta, que você rega, que você constrói. E hoje você vai aprender como começar. Muita gente está esperando um sinal, um chamado épico, uma história digna de Hollywood. Mas enquanto espera, a vida passa e a pessoa fica com aquela sensação: será que eu não tenho um propósito? Deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa de um chamado divino, não precisa de uma missão grandiosa. Você precisa de uma decisão simples. A partir de hoje, tudo que eu fizer vai ter intenção. Propósito não é sobre grandeza, é sobre sentido, é sobre viver com direção. Vou te contar uma história. Por anos, eu achava que o meu propósito precisava ser algo enorme. Queria mudar o mundo, ser reconhecido, ter um impacto gigante. Mas isso me paralisava, porque eu não sabia por onde começar. Até que entendi. Propósito começa pequeno. Numa conversa, numa ajuda, num passo dado com intenção. Quando comecei a compartilhar o que aprendia, percebi que isso era o meu propósito. Não era grande, mas era meu. E você? O que você acha que precisa ser grande para ter propósito? Imagina um terreno grande, aberto, cheio de possibilidades. Esse terreno é a sua vida. Você está em pé no centro, esperando alguém chegar com uma planta pronta, com o projeto perfeito, mas ninguém aparece. Enquanto isso, outros começaram a construir. Ergueram uma parede, testaram um formato, erraram, recomeçaram e, tijolo por tijolo, um propósito nasceu. A diferença? Eles decidiram começar. O que é que está te impedindo de começar a construir no seu terreno? Muita gente está travada porque pensa: e se eu não tiver algo grandioso para oferecer? E se meu propósito não for grande o suficiente? Propósito não é sobre ser o maior, é sobre ser verdadeiro, você poder cumprir um propósito em silêncio, numa sala de aula, num refeitório, numa ligação com alguém que você ama e ainda assim mudar o destino de alguém. Você acha que precisa saber tudo antes de agir? Mas é o contrário. Propósito nasce no movimento, no servir, no repetir o que transforma. Vou te contar sobre alguém que descobriu isso. Clara era uma professora de ensino fundamental, trabalhava em uma escola pública, sentia que seu trabalho não tinha impacto. Um dia, decidiu fazer algo diferente. Começou a escrever bilhetes de incentivo para os alunos. Frases simples como: "Você é capaz. Eu acredito em você." No fim do ano, um aluno disse: "Seu bilhete me fez acreditar que eu podia estudar." Hoje, esse aluno está na faculdade. Clara não mudou o mundo, mas mudou o mundo dele. O que você poderia fazer hoje para criar um impacto, mesmo que pequeno? Propósito é como uma semente. Você planta, rega, cuida e com o tempo ele vira hábito, vira impacto, vira sentido. Um dia você acorda e percebe: eu construí algo que faz sentido. Não porque era perfeito, mas porque era seu. Jim Rohn dizia: a vida tem mais sentido quando deixamos de viver apenas para nós mesmos. Essa frase mudou a minha visão, porque eu percebi que propósito não é sobre o que eu ganho, é sobre o que eu dou, é sobre contribuição, legado, presença, servir. Propósito não é o que te traz aplausos, é o que te traz paz, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém reconheça. Vou te contar como isso funcionou para mim. Eu queria fazer a diferença, mas era uma ideia vaga. Então comecei a ajudar pessoas próximas. Compartilhava o que aprendia,
dava conselhos simples e, aos poucos, percebi que isso me preenchia. Não era sobre ser famoso, era sobre ser útil. O que te traz paz quando você faz? Para construir um propósito real, você precisa de 3 coisas. Número 1, valores claros. No que você acredita? O que guia suas decisões? Número 2, entrega real. O que você oferece ao mundo? Como você serve? Número 3, visão de impacto. Como o que você faz transforma algo além de você. Comece com um, o resto vem. Agora pega o seu papel e a sua caneta ou abre o seu bloco de notas no seu celular. Respira fundo e responde com calma. Primeiro, quais são os 3 valores que guiam minhas decisões? Exemplo, liberdade, integridade, criatividade. Número 2, em quais momentos eu me sinto útil, verdadeiro e necessário? O que te dá energia em vez de roubar? Número 3, o que eu faria de graça só porque me preenche? Número 4, que tipo de problema me incomoda tanto que eu sinto vontade de fazer algo a respeito? Às vezes, propósito nasce da indignação. Por exemplo, valores: honestidade, conexão, aprendizado. Momentos, quando ajuda alguém a resolver um problema. De graça, ensinar algo que sei. Problema, ver pessoas desistirem por falta de confiança. Escreva, guarde esse papel, ele é o primeiro tijolo do seu propósito. O que você escreveu e o que isso te diz sobre você? Bom, agora feche os olhos por 20 segundos. Respira profundo. Imagina que você está acordando num lugar tranquilo. O sol entra pela janela, você respira com presença, olha em volta e sente: eu estou onde escolhi estar. Você levanta, faz o que ama, serve, constrói e no fim do dia sente: hoje valeu a pena. Agora abre os olhos. Esse é o propósito. Viver com intenção. E ele começa com a próxima decisão que você tomar. Henrique era um motorista de entrega. Passava o dia no trânsito, vivia cansado, sem direção. Um dia decidiu que sua missão seria fazer o dia de alguém melhor em cada entrega. Ele começou a deixar bilhetinhos com palavras de força, chamava cada cliente pelo nome, criava conexão. 3 meses depois, uma mulher mandou uma mensagem: seu bilhete salvou o meu dia. Eu estava prestes a desistir de tudo. Henrique não ganhou um Oscar, não ficou famoso, mas construiu o propósito. Com intenção, sem palco. O que você poderia fazer hoje para criar uma conexão como essa? Mas Reginaldo, e se eu estiver indo pelo caminho errado? Corrija. Simples assim. Quem está em movimento pode ajustar. Quem está parado não constrói nada. E se ninguém entender o meu propósito? Quem precisa entender é você. Porque o propósito verdadeiro é silencioso, mas grita dentro de você. O que está te segurando de dar o primeiro passo? Você não precisa de um sinal, não precisa de um diploma, não precisa de permissão de ninguém. Você precisa decidir. Viver com intenção, servir com o coração, começar mesmo que não seja perfeito, porque o ideal não vem pronto. O ideal se constrói. Repete comigo: eu decido, eu construo, eu sou o propósito. A vida sem propósito é como um terreno vazio, cheio de potencial, mas sem construção. Hoje você viu que propósito não se encontra, se constrói, tijolo por tijolo, decisão por decisão. E começa com a intenção de viver com sentido. No próximo episódio, você vai descobrir como transformar dor em força, porque a dor pode te quebrar ou pode te moldar. Tudo que te feriu até hoje pode ser o combustível que te dá voz, que te dá poder, que te dá direção. Você vai aprender a usar isso como força e nunca mais como desculpa. Se esse episódio virou uma chave na forma como você enxerga o mundo, comenta aqui embaixo que pensamento antigo você precisa abandonar para mudar a sua realidade. Escreve com coragem. Termina com agora vai! E se inscreve, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa de uma nova lente. E me responde, você está pronto para começar a construir a sua?